Todo mundo quer morar em uma cidade segura, com ótimos empregos, salários, educação de ponta. Mas será que Uberlândia oferece tudo isso? Prepare-se para desvendar os números e descobrir se essa gigante do Triângulo Mineiro é realmente o destino para você morar. Eu sou o Fê e bora saber tudo sobre Uberlândia. O ritmo acelerado do progresso, população em expansão. Uberlândia não é só uma cidade, é um verdadeiro fenômeno de crescimento. Conhecida como um polo regional estratégico para serviços, agronegócio e educação, ela se tornou um imã para quem busca novas oportunidades e qualidade de vida. Os dados do censo são gritantes. A população da cidade saltou de 604 mil habitantes em 2010 para impressionantes 713 mil em 2022. Pensa bem, é um crescimento de 18% em pouco mais de uma década, e a estimativa atual já ultrapassa a marca de 754 mil moradores. Esse dinamismo não é por acaso, reflete uma cidade com forte potencial, mas o que será que sustenta todo esse crescimento e como a infraestrutura acompanha essa demanda? Quando a gente coloca a lupa na economia, Uberlândia revela números que nos fazem refletir sobre a gestão e o potencial de desenvolvimento. A receita municipal, por exemplo, ela é gigante, ultrapassando a marca de 4 bilhões e 200 milhões. É muito dinheiro girando. No entanto, aqui vem um dado que parece que precisa de muita atenção. O saldo orçamentário em 2023 foi negativo em quase 481 milhões. Isso significa que a cidade gastou mais do que arrecadou naquele ano. Um ponto que exige gestão fiscal. Quanto mais endividado for a cidade, menos investimento em empregos em qualidade de vida, e isso tenha bastante impacto nos próximos anos. Falando em emprego, vamos ver se foi isso que atraiu as pessoas para morar em Uberlândia. Presta atenção na dica que eu vou te dar para você também não cair em ciladas e ficar sem emprego. E para quem busca trabalho em Uberlândia, como que a cidade se posiciona? A taxa de ocupação na cidade, segundo o último relatório, atingiu 41%, comparado à taxa de emprego do Brasil, que na mesma época era de quase 57%. Percebemos que ainda há espaço para otimização no mercado local. A taxa de pessoas trabalhando é quase 15% menor que a média nacional. E lembra que eu te falei que tinha dica para você não cair em cilada? Então presta atenção aqui. Primeiro que aqui eu analiso dados reais de fontes de pesquisa. Não quer dizer que vai acontecer para todos, porém elas ficam mais perto da verdade do que experiência. Por que estou falando isso? Tem muitos vídeos no YouTube de pessoas mostrando a experiência dela e falando que é só querer, que é só não ficar parado, ou que quem quer sempre consegue trabalhar e ela nunca ficou desempregada. Ou do tipo, um mês morando na cidade X e já sai falando que a cidade é espetacular para emprego. Primeiro, um mês na cidade e você nem sabe direito onde fica a padaria. Segundo, pessoas têm necessidades, experiências e conhecimentos diferentes, sem falar no apoio de amigos ou familiares que podem ser fundamentais. Por isso, cuidado ao largar tudo e ir de cara. Como em um vídeo, por exemplo, sobre Maceió de um outro canal, onde o morador disse que faltavam empregos e foi respondido até de forma grosseira de que ele nunca tinha ficado desempregado. E no meu vídeo sobre o Maceió, eu mostro que a taxa de empregabilidade na cidade, ela é sim baixa. Muitos canais têm interesses e parcerias com imobiliárias, aluguéis, vendem guias e podem te levar a erro. No canal, eu mostro dados reais, doa quem doer. Por isso, fique sempre atento. Vamos olhar a segurança em Uberlândia? Bora lá! Quando o assunto é violência, a tranquilidade é um fator decisivo para qualquer um que pense em se mudar. E aqui Uberlândia tem um destaque positivo que pode te surpreender. A taxa de homicídios estimada por 100 mil habitantes no último relatório foi de 9,1. Agora compare isso com a taxa brasileira, que é de 23, e com a taxa de Minas Gerais, que é de 14,6. Você percebe a diferença?
Uberlândia, apesar de um pequeno aumento no último ano, vê os números de homicídios caírem desde 2013. Mas não tenho como saber o quanto a prefeitura investiu em segurança nos últimos anos, já que o último relatório que a cidade enviou foi de 2021. Mas, por outro lado, será que a saúde ela funciona na cidade? Vamos dar uma olhadinha nesse trem. A saúde é sem dúvida uma das maiores preocupações de quem busca um novo lar. E Uberlândia demonstra um investimento significativo nessa área. Os gastos em saúde e saneamento ultrapassaram 1,7 bilhão em 2024, representando impressionantes 37% dos gastos totais da cidade. Esse compromisso se reflete diretamente na infraestrutura. A cidade conta com notáveis 77 UBSs, as unidades básicas de saúde. E a UBS é uma forma de saber se a prefeitura investe na saúde da população. No melhor cenário, uma UBS para 18 mil pessoas, a cidade precisaria de 42. E no cenário de uma UBS para 12 mil habitantes, a cidade precisaria de 63. Significa que a cidade conta com mais UBS do que o mínimo necessário, porém, como eu sempre falo, quantidade não significa qualidade. Se tem médicos, remédio, fila de espera, só a prefeitura pode dizer, mas você sabe que pelo menos em números tem mais UBS do que o necessário e um investimento gigante em saúde. Mas podemos olhar a qualidade de vida através do saneamento básico. Vamos olhar se ele vale a pena morar em Uberlândia. Quando falamos de qualidade de serviços básicos, Uberlândia realmente é uma cidade que ela é de inspiração. Os dados do censo de 2022 são de encher os olhos e reforçam o compromisso da cidade com a qualidade de vida. 96% das residências têm esgoto encanado e 97,7% possuem água encanada. É quase a totalidade das casas com acesso a serviços essenciais. Isso coloca a cidade em patamar acima de muitas capitais brasileiras, entre elas até mesmo Florianópolis, que já analisei no canal. E a coleta de lixo? Ela atinge quase 100% das habitações, 99,6%, com 90% do lixo sendo efetivamente coletado na residência. Esses percentuais elevadíssimos são cruciais, pois impactam diretamente na saúde pública, na redução de doenças, de veiculação hídrica e na melhoria da higiene e do bem-estar diário. Mas se o saneamento básico dá show, será que a educação pública segue o mesmo caminho? Vamos ver. A educação ela é a base de tudo, e Uberlândia sabe disso. A cidade investe pesado, destinando mais de 874 milhões em gastos com educação e cultura em 2024, representando 18% dos gastos totais na cidade. Mas se por um lado o saneamento da cidade é para se copiar, a qualidade da educação talvez não. Vamos aos dados do IDEB de 2023. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um termômetro da qualidade do ensino no Brasil. Para o ensino fundamental inicial, da primeira à quinta série, a nota da rede pública de Uberlândia foi 6, superando a média nacional de 5,7. Um ponto super positivo. No ensino fundamental final da sexta à nona série, a nota da rede pública alcançou 4,9, acima da média nacional de 4,7. Já no ensino médio, a nota da rede pública foi exatamente 4,1, a mesma da média nacional. Podemos dizer que a cidade segue a média brasileira, que não é grande coisa. A cidade poderia ter números bem melhores. Mas e o salário médio na cidade? Será que contém? No último ano, a prefeitura gastou cerca de 33% de todos os gastos com o pessoal em cargos sociais. Apesar de ter diminuído a porcentagem de gastos em valores, só aumenta, chegando a quase 1 bilhão e 600 milhões de reais. Apesar de ter uma produção interna com arrecadação de mais de 500 milhões em ISS, Uberlândia tinha o salário médio no último levantamento de 3.226, mostrando que nos salários pagos na cidade estão abaixo da média brasileira, que no mesmo período foi de 3.542. Olhando tudo isso, acredito que a cidade ainda é boa para morar,
principalmente tendo em consideração a violência e serviços básicos. Agora, talvez a cidade nos próximos anos pode piorar, levando em consideração os gastos desordenados e que irão impactar nas melhorias e principalmente você deve analisar bem a sua área e os salários oferecidos na cidade. Me diz aí, você moraria na cidade? Fala nos comentários e veja a playlist aqui do lado com várias cidades analisadas.